Eu estou gravando a partir de agora. Como eu falei com vocês, eu pretendo disponibilizar no YouTube as nossas aulas depois. Então, nesse momento, vocês estão vendo os meus slides, pessoal? Respondam, por favor, verbalmente. Sim, mas no PowerPoint. Isso, é um PowerPoint. Sim. Vocês estão vendo, todo mundo? Legal, ótimo. Sim. Então, eu vou seguir por aqui, agora eu vou para a apresentação. Então, vamos lá. Vocês estão vendo agora a minha apresentação, né? Correto. Ótimo. Então, muito bem, pessoal. Bem-vindos às propriedades elétricas, magnéticas e ópticas da matéria. Eu começo dizendo para vocês que esse talvez é um dos cursos que eu mais gosto de ministrar na engenharia de materiais. Eu acho que é um curso muito bonito. E eu acho que é um curso muito, muito interessante. E para enfatizar para vocês como esse curso é importante, eu vou mostrar mais adiante para vocês quantos prêmios Nobel, não só de física, mas de outras áreas também, estão relacionados aos conceitos que a gente vai cobrir nesse curso. É impressionante, né? Eu desafio vocês a me mostrarem qualquer outro curso numa engenharia que tenha tantos prêmios Nobel associados a ele. Então, vamos lá. Bom, o pré-requisito formal para o nosso curso, né, é a ciência dos materiais. Então, ciência dos materiais, todos vocês já devem ter visto. E é um curso realmente útil para o que a gente vai discutir aqui. Obviamente que eu vou passar de novo por muitas coisas que foram vistas naquele curso, mas a velocidade e o nível de detalhamento que eu vou passar é diferente. Então, em ciência dos materiais, vocês veem cristalografia, vocês têm uma ideia de termodinâmica de sólidos, a tabela periódica, ligações em sólidos, né, descrição de orbitais moleculares, modelos de banda de energia, ligações químicas, construções de cristais, transições de fase. Essa parte a gente não vai ver, transições de fase, nem sólidos iônicos. Ligas metálicas a gente também não vai ver, silicatos, fosfatos e boratos. Não vem ao caso, estruturas orgânicas também não. Defeitos em estrutura cristalina, por outro lado, são importantes, né? Difusão não importa para a gente aqui. Diagrama de fase, cinética e tratamento térmico não. Materiais compósitos também não. As propriedades elétricas, materiais semicondutores e materiais magnéticos. Isso tudo é o nosso métier. Então a gente vai rever um pouco disso e vamos aprofundar o resto, né? Bom, obviamente, pessoal, que para esse curso a gente precisa de cálculo, né? Vocês não vão resolver nenhuma integral muito complicada, vocês não vão fazer contas matemáticas. A dificuldade desse curso não é tanto matemática, embora a gente tenha um pouquinho de deduções, mas não é uma matemática como em FVV, por exemplo, que é uma matemática mais complexa, né? Não é esse tipo de dificuldade. Então, física quântica é a nossa ferramenta aqui nesse curso, porque a gente está falando de propriedades eletrônicas, ópticas e magnéticas na matéria. E essas propriedades têm origem quântica, ponto final, né? É bom, se alguém aqui já fez estado sólido, é ótimo, não é indispensável. Enfim, eu vou rever com vocês tudo que a gente precisa para esse curso. Agora, o que é realmente indispensável nesse curso é vontade, é dedicação, é desejo de aprender, interesse e esforço, né? Porque vocês vão ter que se esforçar e essa situação da gente de aulas à distância
E a maneira de ensino à distância, ele gera lacunas, né? Eu vi recentemente algumas piadinhas no grupo de Facebook da UFABC, os alunos assim, nossa, a minha nota no presencial costumava ser baixa e agora no ensino à distância eu só estou tirando A. Foram feitas introduzidos diversos mecanismos na resolução do CONCEP que regulamentaram o ensino à distância e, certa ou errada, elas limitam a capacidade de avaliar que a gente tem. Então, a gente não pode fazer avaliações síncronas com vocês, eu não posso fazer nem avaliações em prazo que sejam inferiores a uma semana, como vocês sabem. Isso gera um problema, e é um problema muito chato, que é uma questão de cópia, né? Então, eu incentivo muito, eu encorajo muito vocês a conversarem uns com os outros, porque eu acho que o processo de aprendizado com o parceiro é muito mais intenso, né? Então, eu acho que os alunos aprendem, às vezes, mais uns com os outros, discutindo e vendo como se trabalha. A minha filha está tentando invadir o quarto agora. Isso vai acontecer de vez em quando. Eu tenho uma filha de 3 anos e eu tenho um filho de 10. O filho de 10 já é mais bem comportado, mas a filhinha de 3 é selvagem. E, bom, então é muito bom que vocês interajam uns com os outros, que vocês discutam e que vocês aprendam. Agora, sempre vai ter alguém que vai pedir para copiar. E eu vou pedir para vocês não compartilhem com quem pedir para copiar. Tá? Pelo bem dessa própria pessoa, pelo bem de vocês mesmos, pelo bem de todos nós. Porque isso dificulta o trabalho, isso é algo que me desmotiva muito, né? E é algo que eu sei e eu vejo, mesmo à distância. Tá? Então, existem algumas maneiras diferentes da gente acertar uma questão, né? Então, existem várias maneiras de eu me expressar. Agora, quando as pessoas erram igualzinho, isso diz algo para o professor, né? Então, quando eu pego 2 trabalhos que erraram igualzinho, pode ser coincidência, mas muitas vezes não é coincidência. Então, a gente percebe, tá? Então, é importante que, se isso vai funcionar... Pera, minha filha. Amor, o papai agora está dando aula. Ali. Tá bom. Desculpa, gente. Bom, então é isso, gente. É preciso que vocês levem isso a sério. Porque eu, como professor, é minha obrigação avaliar esse tipo de situação. E eu não posso ser conivente com isso. Então, eu vou estar disponível para tirar dúvidas de vocês, para conversar com vocês. Vocês devem trabalhar juntos, mas não copiem uns dos outros. Tá? Desculpem pela invasão aqui. Bom, vamos lá. Então, a nossa ementa, o nosso curso, eu coloquei para vocês o plano de ensino, tanto no TDIA quanto no SIGA-A. A gente vai começar com uma breve revisão de física quântica. Então, eu vou falar primeiro da equação de Schrödinger, vou falar de alguns problemas mais simples da equação de Schrödinger. Depois a gente vai passar para discutir a equação de Schrödinger em átomos, o átomo de hidrogênio em particular, e depois em moléculas, né? Depois nós vamos falar de propriedades eletrônicas de materiais cristalinos, metálicos, semicondutores e isolantes. Isso na segunda semana e no começo da terceira semana do curso, né? Algo que vocês já viram em materiais e suas propriedades. Depois a gente vai começar a discutir modelos para condutividade eletrônica na matéria. Então, tanto o modelo de Drude, que é um modelo clássico, é um modelo que surgiu antes do advento da mecânica quântica,
quanto o próprio modelo quântico para a condutividade eletrônica na matéria. Em seguida, a gente vai passar para semicondutores, porque conforme vocês vão ver nesse curso, os semicondutores são a vedete, os semicondutores são até meados da década de 40, os semicondutores ainda eram vistos como os materiais menos úteis com relação às suas propriedades eletrônicas, né? Os condutores já eram conhecidos, enfim, o cobre e a condutividade elétrica era muito usada já nessa época, enfim, desde Thomas Edison. E os isolantes também pelo mesmo motivo. Os semicondutores estavam no meio, é aquele que não cheira nem fede, não serve para muita coisa. Mas isso começou a mudar depois da guerra, na década de 40. Então, tanto os ingleses quanto os americanos começaram a voltar as atenções deles para esses materiais. E toda a revolução tecnológica que a gente viu no mundo nesses anos, pensem como é que era a vida na década de 40 e como é que é a vida hoje, ela se iniciou com semicondutores, né? Então não apenas os computadores, como as luzes de LED, como diversos dispositivos magnéticos, então são baseados em semicondutores. Em seguida a gente vai passar a discutir propriedades ópticas da matéria. Então no caso, a absorção óptica, a transição eletrônica e a formação dos excitons. E aí a gente vai falar do primeiro protótipo de um dispositivo semicondutor de verdade, que é essa junção PN, né? Junção PN não é uma junção de porcaria nenhuma, para evitar um palavrão, mas pelo contrário, junção PN foi uma das descobertas mais importantes no desenvolvimento tecnológico da humanidade, e é simplesmente você juntar um semicondutor no qual você mistura átomos que adicionam elétrons a esse semicondutor, e você coloca esse semicondutor em contato com outro semicondutor que está misturado com átomos que absorvem elétrons. Então, você tem um lado positivo e um lado negativo, e você coloca esses dois em contato, e surgem propriedades muito interessantes nesse sistema. Isso ainda não é um dispositivo, mas vocês vão ver que o funcionamento dos fotodetectores, dos fotovoltaicos, dos LEDs e mesmo dos transistores são baseados nessa junção PN. Então é por isso que eu digo que essa junção PN foi uma tremenda ideia. Representou um tremendo salto na história da humanidade. Ela foi tentada pela primeira vez, desde que se saiba, por um cientista da Ucrânia, ucraniano, ainda na década de 40, e depois esse trabalho foi aprofundado e levado adiante pelos cientistas que inventaram os transistores, ainda na década de 40. Né? Bom, então em seguida a gente vai passar para a propriedade de materiais magnéticos, algo que vocês já começaram a ver em materiais e suas propriedades, né? Em ciência dos materiais. E nós vamos falar de um efeito magnetorresistência gigante, que foi o efeito que permitiu os gravadores de HD. Então, a maioria de vocês era muito pequenininho, ali na década de 90, para se lembrar, mas talvez vocês já tenham visto ou ouvido falar dos floppy disks que a gente usava para fazer gravação em computador. Eram aqueles disquinhos que tinham uma capacidade de memória ridícula, e mesmo os HDs daquela época eram caríssimos e tinham uma capacidade de armazenamento ínfima, né? Hoje em dia a gente tem HDs de 1 tera, de 2 teras. É uma quantidade de dados inacreditável, se você for comparar com o que existia. E essa revolução foi possibilitada por esse fenômeno aqui, chamado magnetorresistência gigante. E então ele é a raiz por detrás dos gravadores
de HD, né, os gravadores dos computadores. Um comentário legal, um adendo legal, é que o primeiro autor do trabalho da magnetorresistência gigante se chama Mário Baibich, é um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, ele estava fazendo um pós-doc na França, na época, e se engajou num grupo que já estava fazendo pesquisas nessa área, mas foi ele que fez o desenvolvimento do aparato que comprovou, por fim, a magnetorresistência gigante, né? Na época do Nobel, que foi em 2007, o professor Babbage foi na USP fazer um seminário, uma apresentação excelente, e perguntaram para ele se ele se sentia injustiçado por não ter ganho o Nobel, afinal ele foi o primeiro autor do trabalho. E já houve outros pós-docs que ganharam o Nobel, né? Então, dizer que ele era pós-doc e o francês era o pesquisador principal não é argumento suficiente, mas o professor Babbage foi muito elegante e disse que não, que ele se sentia honrado por ter participado do trabalho, mas que quem deu sequência ao trabalho foi o chefe dele na época. E, de qualquer forma, enfim, é importante vocês saberem o material que a gente tem aqui no Brasil, o material científico que a gente tem aqui no Brasil. A gente bate na trave várias vezes na pesquisa científica, mas a gente poucas vezes faz o gol, né? E a gente tem que se perguntar por que isso. Por que a gente bate na trave tantas vezes? Quer dizer, é um motivo de orgulho bater na trave, estar lá perto, mas a gente precisa de mais do que isso, né? Esse Nobel aqui da magnetorresistência gigante, ele foi dividido entre dois pesquisadores, um francês e um alemão. E, na verdade, o grupo francês obteve um efeito de magnetorresistência gigante um pouquinho antes e um pouquinho mais intenso do que o grupo alemão. Só que o grupo alemão fez as patentes. Então, o grupo alemão está nadando em dinheiro hoje em dia com as patentes da magnetorresistência gigante. É outra lição para a gente aprender. Bom, continuando, gente. Então, a nossa bibliografia principal é essa daqui. Então, o começo do curso, eu vou me basear muito nesse livro aqui do Richard Turton, esse livro aqui à direita, The Physics of Solids. É um livrinho bastante didático, na minha opinião. Ele é muito claro, ele é fácil de ler, ele tem exemplos bastante ilustrativos resolvidos. Então, essa parte toda que eu vou fazer uma revisão de cristais, de propriedades eletrônicas de cristais, de bandas de energia, né, coisas que vocês, em princípio, já viram em materiais e suas propriedades. Eu vou tirar do livro do Turton. A revisãozinha que eu vou fazer com vocês de quântica é do livro do professor Sérgio Rezende, professor da Federal de Pernambuco, e que, vejam só, já foi nosso ministro da Ciência e Tecnologia. Então, houve uma época em que o Brasil tinha ministros da Ciência e Tecnologia que eram realmente cientistas. Gostaríamos muito de voltar a essa época, pelo menos de ter cientistas ocupando um cargo desses. Mas, de qualquer forma, o livro do professor Sérgio Rezende, ele é muito bom e ele está em português, que eu sei que faz diferença para muita gente. O livro dele pode ser acompanhado sozinho o curso todo, porque ele tem tudo que a gente vai precisar, tá bom? Então, algumas partes eu prefiro tirar de outros livros, mas se alguém tiver muita dificuldade com inglês ou muita aversão ao inglês, pode ficar exclusivamente no livro do professor Sérgio e nos meus slides, que já vai ter o bastante, né? Muitas coisas, o livro do professor Sérgio e o livro do Kassab, que é esse segundo livro aqui, eles têm uma interface
Em alguns momentos o livro do Kassab é mais prolixo do que precisava ser, então ele fica falando demais de coisas que o Sérgio passa mais rápido. Mas por outro lado, às vezes o Sérgio ele recai muito no cacuete de físico, de ficar fazendo demonstração matemática demais, de sisteminhas a modelo, e de deixar de lado a discussão conceitual e mesmo as aplicações, que é algo que o livro do Kassab faz melhor, né? Então por isso eu conjugo os dois, e nos meus slides eu tento passar para vocês essa combinação, esse meio termo, tá bom? Então esses são os livros principais do nosso curso. E como bibliografia complementar, para quem tiver interesse, então é claro, o livro do Kittel, de Física do Estado Sólido, é outro livro que está em português, é um clássico no mundo todo, tanto para essa discussão de propriedades dos sólidos, de bandas eletrônicas, de estrutura eletrônica da matéria, de semicondutor, de isolante de metal, e até as junções PN, o livro do Kittel chega, né? Aí ele não entra muito nessa parte de dispositivos eletrônicos, os fotovoltaicos, os HDs, os transistores. O livro do Kittel não entra muito nessa parte, mas até a parte de junção PN ele vai, né? Então, quem gostar pode ir atrás. Eu acho que a ordem em que o Kittel apresenta os dados é meio confusa, digamos assim. E esse livro do Mark Fox, Optical Properties of Solids, é um livro fininho, é um livro bom, é um livro claro e simples de ler. Também é um livro bom, tá? Então, vocês têm esses 5 livros aqui, mas eu volto a dizer, o principal é o livro do Rezende. Tudo bem? Bom, aí eu vou fazer uma pausa aqui. Eu vou fazer uma pausa aqui. Eu vou falar. A gente tem um problema, né, pessoal? Nessa pandemia, a gente tem uma dificuldade em usar, por exemplo, as bibliotecas. Então, eu sei que a UFABC iniciou um esquema para ter acesso às bibliotecas. A gente tem muitas cópias do livro do professor Rezende lá, então esse é o lado bom. O livro do Kassab também temos muitas cópias, mas ele é uma bitelona, é um livro grosso, é um livro grande. Então a gente vai precisar procurar alternativas para arrumar esse livro. E aí, nesse momento, a gente pode cair em armadilhas. Então eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu vou fazer uma enquete, vocês respondam. Eu tenho perguntas aqui no bate-papo? Não. Bom, a enquete que eu quero fazer com vocês agora é a seguinte. Quem aqui conhece o site do LibGen? LibGen, quem conhece? Tá. Então eu vejo que é mais ou menos meio a meio, que 13 não conhecem e 12 conhecem. Bom, o site do LibGen, pessoal, é o seguinte, eu vou mostrar para vocês. Se você vem aqui e digita proxy do LibGen, você vai abrir essa página aqui e ele vai te dizer sites que têm espelhos que levam vocês a esse famigerado LibGen. Bom, esse LibGen precisa ficar mudando de endereço, então às vezes você clica num link e o LibGen não abre. E o LibGen precisa ficar mudando de endereços porque ele é um site que faz uma coisa terrivelmente malvada, tá? Que eu não recomendo, que é disponibilizar gratuitamente para vocês o PDF de livros de ensino, né? Então, se você clicar aqui, por exemplo, esse libgen.io, esse está fora do ar, tá vendo? Esse caiu, porque ele foi derrubado, porque ele faz algo que é ilegal.
e que eu não posso recomendar para vocês como professor. E eu estou aqui mostrando para vocês só para que vocês vejam o que não deve ser feito e não façam isso sem querer. Tá? Então vamos ver, por exemplo, se eu digitar aqui CASAP, Principles of Electronic Materials and Devices, tá? Se eu digitar isso aqui e colocar um search, o LibGen vai procurar e ele acha repositórios onde eu tenho versões do livro do CASAP para baixar gratuitamente, sem pagar, sem comprar o livro, nem retirar o livro numa biblioteca. Então aqui eu tenho formatos DJVU e eu tenho formatos PDF, né? Então se eu clico aqui, por exemplo, e aí eu clico no título do livro, eu posso clicar aqui em Get e baixar o livro. Mas eu estaria fazendo algo ilegal. E longe de mim recomendar para vocês fazerem algo ilegal. Eu só estou mostrando isso para vocês saberem. Tá bom, gente? Para vocês saberem e vocês não fazerem, porque eu, como professor, jamais poderia recomendar a vocês fazerem algo ilegal. Mesmo numa pandemia mundial em que vocês precisam aprender. Mas, de qualquer forma, estejam alertados, tá bom? Esse é o site do LibGen para baixar o PDF gratuito de livros, mas ele é ilegal, portanto, muito cuidado. Então, vamos continuar, dado esse aviso para vocês. Então, voltando ao nosso planejamento aqui, pessoal, a gente vai começar com essa revisão de física quântica, né? Depois a gente vai passar já para a física do estado sólido. Então, aí eu já vou passar para o livro do Turton, The Physics of Solids, mas também tem isso no livro do Rezende. Eu só acho mais claro e mais didático no livro do Turton, mas é uma questão de gosto pessoal. Bom, depois a gente vai passar para semicondutores. De novo, o livro do Sérgio é o melhor. Então eu vou falar para vocês de semicondutores puros, perfeitos. E a gente vai discutir então alguns conceitos como elétrons e buracos, excitações eletrônicas. Eu vou falar um pouquinho de efeito Hall. Aqui bagunçou um pouquinho, eu vou ter que arrumar. Junções PN, enfim. Eu vou falar de semicondutores extrínsecos. Depois, na parte seguinte, eu vou falar para vocês, ainda usando o livro do Rezende, mas aí o livro do CASAP também passa a ser interessante consultar. A gente vai começar a falar de dispositivos óptico-eletrônicos, que são os LEDs, os fotovoltaicos e os detetores ópticos. Em seguida, a gente fala de transistores. Talvez eu mude a ordem disso, eu não sei ainda, mas transistores se encaixa bem dentro dessa parte. E na última parte do curso a gente vai passar para propriedades magnéticas da matéria e dispositivos baseados nisso, né? Então, a dinâmica do nosso curso. Nós vamos ter videoaulas síncronas, que vão ser nos horários que foram designados pela Prograde para a gente. Terças-feiras, das 19 às 21, sexta-feira, das 21 às 23. Sempre que eu fizer uma aula síncrona, eu vou gravar essa aula e vou disponibilizar depois para vocês. Mas é muito bom que vocês compareçam para que a gente possa conversar, para que eu possa ver o envolvimento de vocês, enfim, eu acho isso muito importante, tá, gente? E, ocasionalmente, enfim, vocês podem estar mais ocupados, pode ser um tema relativamente mais simples, então eu posso gravar uma aula assíncrona e simplesmente postar para vocês. Isso pode ser feito ao invés de uma aula síncrona, né? Então pode ter uma semana que a gente pula um dos encontros que a gente teria presencialmente e faz uma videoaula gravada. Ou então pode ser algo a mais, eu posso pegar um tema
e fazer uma aula gravada para vocês à parte. Plantão de dúvida, eu estou sempre disponível para conversar com vocês por e-mail, né? Vocês podem me mandar um e-mail. Eu vou pedir para vocês pensarem um pouquinho e daqui a pouco eu faço uma enquete. Se vocês querem ter um grupo de WhatsApp da disciplina, eu fico um pouco com medo porque a gente tem muita gente na turma. Eu não sei se é necessário um grupo de WhatsApp comigo participando. Se vocês acharem interessante, vocês me avisam, pensem um pouquinho nisso. Mas, em princípio, quando vocês precisarem tirar dúvida, vocês me escrevem e a gente tenta marcar um horário. Tá? Mas o nosso horário fixo, que eu tenho que marcar, né, pelas regras da UFABC, então, em princípio, o nosso horário de plantão de dúvida é sexta-feira das 19 às 21. Mas a gente pode fazer em outros horários, se for necessário. Tá? Então, eu posso responder a vocês por e-mail, ou a gente pode marcar uma reunião com um grupo pequeno, ou mesmo 1 a 1, para tirar dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Apenas me escrevam. Bom, o ambiente de aprendizagem virtual, conforme a gente já discutiu, é o TDIA. Os nossos vídeos eu vou colocar no YouTube e o site da nossa disciplina é esse aqui, mas isso eu já avisei ali no SIGA para vocês, então acho que todo mundo já está a par disso. Bom, avaliação de vocês, exercícios, eu pretendo passar pequenas listas, pequenininho mesmo, sabe, 2 exercícios semanalmente, só para ver se vocês estão me acompanhando. De novo, é uma tentativa de suprir essa deficiência que a gente tem por não ter o contato presencial, por eu não poder ver o rosto de vocês enquanto eu estou falando. Então, eu acho que a gente fazer testezinhos simples ou quizzes com relação ao conteúdo do curso é uma maneira de, por um lado, forçar vocês a não deixarem o bonde andar demais, e por outro lado, de eu poder estar mais consciente de onde vocês estão tendo dificuldades e onde não estão tendo. Né? Eu vou passar algumas listas de exercício mais longas para vocês, então provavelmente 3 listas durante o curso, e eu volto a pedir para vocês, não copiem, tá? Conversem uns com os outros, discutem, se ajudem, isso é muito legal, mas não copiem, porque se copiarem eu vou ver, né? É algo que me desmotiva muito. E vocês vão ver, talvez alguns de vocês já tenham visto ali no meu plano de ensino, que eu espero que vocês façam 2 vídeos seminários ao longo do curso, né? Então eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho como esses vídeos seminários vão ser. Lembrando que o projeto pedagógico da UFABC permite que eu avalie vocês por participação nas aulas. É claro que a participação na aula não é algo que vai fazer a diferença entre alguém ser reprovado ou ser aprovado, mas é algo que definitivamente pode ajudar a aumentar o conceito de algum aluno. Então, quando eu vejo que um aluno é presente, que um aluno é participativo nas discussões, com certeza a minha tendência de arredondar o conceito desse aluno para cima, a nota desse aluno para cima é maior, né? Então, é uma oportunidade que vocês têm de conversar comigo e conversar com os colegas e compartilharem as suas ideias. Então, não percam isso. Bom, esses vídeos seminários, vocês vão fazer grupos de 3 alunos. Né? Alguns de vocês já se conhecem aqui. Se vocês entrarem lá no TDIA, e é triste isso, né? Que vocês não estão nem vendo, eu nem sei se vocês já foram ver o nome dos alunos que estão matriculados, enfim. Se vocês já se conhecem, vocês já podem formar esses grupos. Se vocês não se conhecem, eu posso ajudar vocês a formar esse grupo, mas outra maneira de formar o grupo é por afinidade.
Então, pelo interesse no tópico que vocês têm do tema que vocês vão usar para fazer o vídeo. Mas isso a gente vai discutir. Desculpem, vocês vão ter grupos de 3 alunos, mas é muito importante que cada aluno vai narrar uma parte desse vídeo. Então nada disso, não, eu participei da discussão, mas o fulaninho narrou tudo sozinho. Eu não quero isso, eu não vou aceitar isso. Tá? Todo mundo vai ter que narrar uma parte do vídeo, vai ter que fazer os slides, vai ter que vai ter que fazer o trabalho inteiro, vai ter que estudar, vai ter que fazer os slides e vai ter que narrar. E não é nada demais que eu espero de vocês. Eu não espero que vocês vão inventar a roda, vão descobrir a cura do Covid ou do câncer. Eu espero que vocês façam um semináriozinho informativo que vai demorar de 8 a 10 minutos no mínimo e no máximo 15 minutos cada aluno. E nós vamos ter 2 seminários. O primeiro seminário vocês vão fazer o upload no YouTube até o dia 10 de novembro. E o último seminário vocês vão fazer o upload no YouTube no final do curso, que é em 8 de dezembro. Né? Agora, o principal material para vocês fazerem os slides é esse site aqui, o www.nobelprize.org. Então, esse site aqui é uma ferramenta de aprendizado fantástica, gente. É muito bom mesmo. Peguem, por exemplo, o Prêmio Nobel de Física de 2014. Esses 3 pesquisadores japoneses ganharam o Nobel em 2014 porque eles inventaram o LED azul. Né? E esse é um trabalho que alguns físicos torcem o nariz porque falam que eles miraram no elefante, mas acertaram na mosca, quer dizer, eles inventaram o LED azul sem querer. Eu não acho. Mas o que eu acho bonito nesse trabalho é porque esse é um Nobel de engenharia de materiais, esse não é um Nobel de física. Né? A física era relativamente bem conhecida, o problema era criar um material para reproduzir a física que já se conhecia. Então, esse Nobel de Física é um Nobel de Engenharia de Materiais. Né? Não existe o Nobel de Engenharia de Materiais, entrou aqui no Nobel de Física. E vocês vão ver que a gente tem Nobéis de Química também, que poderiam ser Nobéis de Engenharia de Materiais, e a gente vai falar disso daqui a pouco, mas, por exemplo, os polímeros condutores, né, que foram desenvolvidos por 3 pesquisadores, inclusive o ex-supervisor de pós-doutorado do nosso professor Pacato, foi um deles, o McDiarmid. Ele ganhou o Nobel de Química, mas, de novo, é um Nobel de Engenharia de Materiais. E a gente tem até um Nobel de Medicina, que está relacionado aos temas do nosso curso. Né? Então, se vocês entram ali no site do Nobel Prize, e vocês vão ver, vocês podem ver ali prizes, né, os prêmios de física, vocês podem ver relação de todos os prêmios de física. Aí tem ali uma relação ano a ano de todos os prêmios, com uma pequena descriçãozinha de para que os prêmios foram atribuídos. Né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, nobelprize.org. Você entra aqui. Então, você clica em Nobel Prizes and Laureates aqui. Você vem, por exemplo, em Physics Prize. Né? Então, aqui, Nobel Prize in Physics. Né? E aqui, olha, See All Physics Laureates. Então, você clica.
E aqui vem, ó. Prêmio de Nobel de Física de 2019, para contribuições na compreensão da evolução do universo e o lugar da Terra no cosmos. Dica para vocês, ela não está nem no centro do cosmos e nem é plana. Mas tudo bem, não vamos entrar nessa discussão polêmica hoje em dia. Vamos ver então. 2017, detector LIGO. 2016, né? 2015, e aqui está o Nobel de 2014. Então a gente chega nessa página que eu estava mostrando para vocês, tá? Bom, então assim que vocês vão achar. Opa, peraí. Muito bem, então entra nessa página aqui vai ter um videozinho que é eles divulgando para a imprensa os ganhadores do Prêmio Nobel e porque eles ganharam. É um videozinho muito curto, mas é uma primeira maneira de vocês aprenderem alguma coisinha sobre o tema. Agora, se vocês descem mais naquela página, vai aparecer esses links aqui que estão azuis, ó. Informação para o público. Ou seja, isso daqui é uma informação para aquele cara que tem um bom nível educacional, mas que não é físico, que não é necessariamente engenheiro de materiais, é para qualquer pessoa, em princípio. Qualquer pessoa bem educada é capaz de entender do que se trata esse prêmio Nobel, né? E embaixo tem o Scientific Background, e esse já é um texto um pouquinho mais sofisticado, um pouquinho mais técnico, mas que não foi escrito pelos ganhadores do Nobel, foi escrito pela equipe do Prêmio Nobel, enfim, é algum outro pesquisador explicando o que aqueles cientistas fizeram para ganhar o Prêmio Nobel. São textos, em geral, relativamente curtos aqui, né? Textos de 4 ou 5 páginas, não costuma passar disso nesses casos aqui. Mas aí se você clica na foto dos ganhadores do Prêmio Nobel, vai abrir uma folha que tem a biografia, né, os fatos. Então aqui os fatos do Nakamura, e então vai fazer uma pequena biografia do cara. E se vocês continuarem descendo, tem um videozinho que em geral dura uns 40 minutos, com o pesquisador explicando a trajetória dele, explicando o que ele fez, como é que ele chegou nas ideias até conseguir fazer aquela descoberta que rendeu para ele o Prêmio Nobel. E a apresentação desse cara aqui, o Nakamura, é muito inspiradora, né? Não só dele como do outro aqui, o Amano também. O Amano, então, era um jovem aluno de doutorado quando ele começou a trabalhar nisso, sob a supervisão desse senhor aqui mais velho, o Akasaki. E a apresentação deles é extremamente inspiradora, é muito clara, na minha opinião, é divertida de ver. Então, o Nakamura aqui, por exemplo, ele fala assim: olha, eu fiz a faculdade no Japão e falei, eu quero trabalhar numa indústria de semicondutores, eu vou para os Estados Unidos. Então ele foi para os Estados Unidos e chegou lá, arrumou um emprego, e falaram assim para ele: você tem algum artigo publicado? Ele falou: não. Falou: você tem doutorado? Ele falou: não. Aí falaram: então você vai ser técnico. Ele falou: não quero ser técnico, eu quero ser pesquisador. Você falou: não, você não pode ser pesquisador, você não tem doutorado, você não tem artigo, você vai ser técnico. Aí ele ficou pé da vida e voltou para o Japão e começou a trabalhar numa empresa lá. Mas naquela época, no Japão, existia uma regra que se você publicasse 5 papers, mesmo sem estar fazendo um doutorado, as universidades japonesas te davam um título de doutor. Isso não existia, não existe mais, mas naquela época existia. Então o Nakamura falou: não, eu vou ficar trabalhando na indústria e vou publicar 5 papers, aí eu vou conseguir o meu doutorado. E aí ele
estava trabalhando numa empresa que fazia LEDs. Então ele falou, olha, uma coisa que eu posso pesquisar e que vai ser interessante para a minha empresa é desenvolver o LED azul. Então ele foi ver os materiais que eram mais promissores para o desenvolvimento do LED azul. Então tinha um material que era o mais promissor de todos e que por isso todo mundo estava trabalhando naquele material. E ele falou, como é que eu vou publicar 5 papers num material que já foi tão explorado? É muito mais fácil eu pegar um material que tem poucas chances de dar certo e que por isso tem muito pouca gente pesquisando. E ele começou a trabalhar nesse material, que era justamente o material que os outros 2 pesquisadores estavam pesquisando dentro de uma universidade. Aqueles 2 eram acadêmicos de uma universidade. Então ele seguia de perto o trabalho daqueles pesquisadores e tentava aperfeiçoar e desenvolver com base naquilo. Então eles ganharam o Nobel juntos, o Nakamura, o Amano e o outro pesquisador, todos ganharam o Nobel juntos, mas trabalharam de maneira independente, né? Então, eu acho muito interessante, eu acho que essas apresentações ensinam muito para a gente do que é engenharia de materiais, do que é o processo científico, de como ele envolve tentativa e erro. Então, para mim é muito inspirador e eu tenho certeza que para alguns de vocês vai ser também. Agora, se vocês clicarem aqui no final da página de cada um dos ganhadores do Prêmio Nobel, vocês têm então o vídeo da Nobel Lecture desse ganhador, vocês têm os slides da apresentação que vocês podem baixar e vocês têm também o artigo que esse pesquisador escreveu. Gente, esse é o material mais completo, mais legal de ler que eu já achei, né? É claro, você vai achar alguns ganhadores de prêmio Nobel que são muito ruins em serem didáticos. Então, às vezes, a gente pega aqui textos que, embora sejam textos de pessoas brilhantes, não são textos fáceis de compreender e de ler, né? É o caso, o Nobel do Transistor, por exemplo, que é outro assunto importante para a gente. A Nobel Lecture não é muito boa, pelo menos a do John Bardeen não é. Mas, de qualquer forma, enfim, prosseguindo aqui. Então, pessoal, vocês vão fazer 2 seminários e no primeiro seminário vocês vão ter que escolher um desses 3 temas aqui, tá? Então, por isso que eu digo, quando vocês forem formar o grupo, tentem procurar pessoas que tenham interesses parecidos com o de vocês, tá? Eu espero que os grupos se distribuam um pouco, embora eu tenha feito aqui essa propaganda do Nobel do LED azul. A invenção do transistor, para muitas pessoas, é a invenção mais importante do século XX, porque o transistor realmente abriu as portas para a computação e o que seria o nosso mundo sem computadores, né? Então, é um trabalho muito importante, é um trabalho genial e foi concedido o Nobel a 3 pesquisadores, o Brattain, o Bardeen e o Shockley. O Bardeen era o experimental, que era aquele experimental que conseguia fazer tudo o que pediam para ele. Ele conseguia fazer muito bem e medir muito bem. O Bardeen era aquele físico teórico, bem cabeçudo, que conseguia entender e racionalizar o resultado de qualquer experimento. E o Shockley era aquele pesquisador experiente, com muita visão. Então a Nobel Lecture do Shockley é muito boa. A Nobel Lecture do Bardeen começa boa e depois ela fica confusa. E provavelmente fica confusa porque algumas coisas talvez ainda não fossem tão claras para ele na época. E a Nobel Lecture do Brattain é mais experimental mesmo, ele explicando os processos experimentais que levaram ele à descoberta. Bom, existe uma outra
Um outro prêmio Nobel que é muito importante para a gente, que vocês vão poder escolher também para apresentar o seminário de vocês, que é esse da formação de heteroestruturas. Então, heteroestruturas é quando você junta dois semicondutores diferentes. Então, você junta, por exemplo, silício com germânio, ou você junta arseneto de galho com nitreto de galho. No caso do próprio LED azul, vocês vão ver, você tem heteroestruturas ali para que o material funcionasse, né? Então, o desenvolvimento de heteroestruturas foi um passo muito importante no desenvolvimento de diversos dispositivos eletrônicos. E a invenção do circuito integrado, que é o chip, isso daqui é o chip. Então, você tem um transistor ótimo, só que um transistor só não vai fazer a primavera, né? Então, você precisa integrar diversos transistores com diversos outros dispositivos eletrônicos numa plaquinha. E esse é o circuito integrado. Então, é outro trabalho muito legal, tá? Então, a primeira parte, vocês vão definir as áreas que vocês querem trabalhar. Grupo de 3 pessoas, vocês vão me mandar o tema escolhido e um breve resumo inicial. E vocês vão mandar para mim 2 opções. Tá? Então vocês vão mandar a primeira opção, que é a que vocês mais têm interesse em trabalhar, e uma segunda opção. E vocês vão fazer um breve resumo de como vocês veem o tema e de como vocês vão distribuir o trabalho entre vocês 3. Né? Isso eu coloquei aqui dia 2/10, a gente pode mudar um pouquinho essa data, se for curta. Então, se os grupos estiverem bem distribuídos, eu vou deixar todo mundo trabalhar na primeira opção. Agora, se todo mundo quiser fazer sobre o mesmo tema, aí eu vou ter que diversificar e eu vou escolher a qualidade do resumo como critério, né? Então, quanto melhor for o seu resumo, maior a sua chance de conseguir trabalhar naquele tema específico. Tá? Bom, então, grupo de 3 pessoas, até o dia 2/10. Né? E os primeiros vídeos vocês vão colocar no YouTube, dia 10 de novembro, para mim. Então, essa é uma maneira que eu encontrei, não apenas de fazer com que vocês aprendam de maneira mais protagonista, digamos assim. Vocês vão ser o protagonista do seu próprio aprendizado, vocês vão meter a cara nos livros, vocês vão usar o que a gente discute em sala de aula para ajudar vocês a compreenderem esses textos. E isso é muito importante. Então, mesmo quando eu tinha aulas presenciais, eu já pedia para os alunos fazerem os seminários. Mas nesse sistema à distância, eu descobri que a apresentação por seminários é ainda mais útil, justamente porque ela limita bastante a possibilidade de cópia pura e simples, né? Então, obriga todo mundo a trabalhar e botar a mão na massa. Tudo bem? Alguma pergunta até aqui, gente? Professor, alunos ouvintes. Eu gostaria que fizessem. Quem fez a pergunta? Carol. Carol, gostaria que você fizesse sim, mas isso a gente pode discutir individualmente, tá bom? Obrigada. Quem mais? Mais alguma pergunta? Bom, então eu vou seguir. O segundo vídeo seminário eu quero deixar livre para vocês. Então, vocês podem escolher qualquer outro prêmio Nobel relacionado ao conteúdo do curso, ou mesmo um outro tema que não seja um prêmio Nobel, que não tenha rendido ainda um prêmio Nobel, mas que vocês acham interessante e que esteja relacionado com o nosso curso,
que são propriedades eletrônicas, ópticas e magnéticas da matéria, né? Então aqui eu dou alguns exemplos para vocês verem. Então, o Nobel de Física de 2010 foi a descoberta do grafeno. Então, o grafeno, descoberto em 2004 e 6 anos depois já rendeu o Nobel. É um material, o primeiro material bidimensional que conseguimos sintetizar. E é interessante que existiam provas teóricas de que materiais bidimensionais cristalinos não seriam estáveis, né? Então, esse foi um dos motivos pelo qual a descoberta do grafeno gerou tanto frisson na época. Havia uma prova de 2 cientistas de que um material cristalino bidimensional não seria estável e se decomporia. Mas os ganhadores, o André Geim e o Novoselov, foram teimosos e ignoraram aquelas provas, foram lá no laboratório, fizeram, mostraram que existe, e aí depois o pessoal foi atrás de entender por que existia. E a conclusão é que se você tiver um material bidimensional, ele vai formar ondulações, ou seja, ele não é um plano retinho perfeito, ele é um plano ondulado, e essas ondulações conferem ao material a estabilidade que os teóricos não haviam previsto na época, né? Mas foram teóricos de peso que previram que ele não existia, inclusive o Landau, que foi outro ganhador de prêmio Nobel, um grande cientista de materiais. Bom, o Nobel de 2009 foi concedido pela descoberta da fibra óptica, né, que, de novo, a internet que eu estou usando aqui agora para falar com vocês vem por fibra óptica e 100 megabytes de velocidade graças à fibra óptica, né? Esse Nobel foi dividido com a descoberta, com a invenção do circuito semicondutor de imagem, o CCD, que permitiu as câmeras digitais, né? Então, eu me lembro que em 2001 eu morava na Europa e as minhas câmeras naquela época ainda eram de filme. E eu comprei a minha primeira câmera digital naquela época, em 2001. Então, antes disso, pessoal, era tudo câmera por filme, né? Algo que muitos de vocês nem sabem o que é. Mas, de novo, uma revolução monstruosa e que tem tudo a ver com o nosso curso, né? É um circuito de imagem semicondutor, o CCD. Bom, o Nobel de 2007, como eu falei para vocês, a descoberta da magnetoresistência gigante, com contribuição brasileira, esse aqui. Trabalho muito bonito, muito legal. O Nobel de 86, que foi dado pela invenção do microscópio de tunelamento. O Nobel de 72, que foi o desenvolvimento da teoria da supercondutividade, chamada teoria BCS. Então, esse aqui foi o segundo Nobel do John Bardeen, que também ganhou um Nobel pela invenção do transistor. Lembra quando eu falei para vocês lá atrás que na descoberta do transistor tinha um físico que era aquele teórico que conseguia entender qualquer experimento? Esse foi o Bardeen. Então, ele foi a única pessoa na história a ganhar 2 Nobéis de Física, né? E vocês aqui todos sem nenhum. O cara tinha 2. Vejam só. Bom, o Nobel de 1970, descoberta do antiferromagnetismo e do ferrimagnetismo, que levaram a importantes aplicações na física do estado sólido. Inclusive, quando vocês forem ver o dispositivo de magnetoresistência gigante que a gente tem nos nossos leitores de HD, ele usa o antiferromagnetismo. O Nobel de Química de 2000, do supervisor do Pacato, pela descoberta de polímeros condutores. Tá? É um trabalho muito bonito, é um trabalho que é interessante.
e que eu sei que muitos de vocês têm um fraco aqui. Todo ano tem muitos alunos querendo fazer esse aqui. Bom, Nobel do ano passado, pessoal, que Nobel maravilhoso, né? A invenção das baterias de lítio. Então, de novo, vocês não sabem, mas até o começo ali dos anos 2000, finzinho da década de 90, quando a gente via alguém com um laptop na mão, a gente ficava impressionado. Nossa, o cara tem um laptop, porque os laptops eram muito caros, né? E eram muito caros por causa da bateria recarregável. Os celulares naquela época pareciam um tijolo, literalmente pareciam um tijolo. Aí talvez alguns de vocês tenham visto nas fotos dos seus pais, eram tijolos, né? E hoje em dia a gente tem essas coisinhas fininhas. Então, a descoberta das baterias de íon representaram uma revolução enorme na sociedade e continua sendo um desafio, né? Se vocês não sabem, aquela empresa, a Tesla, do Elon Musk, que quer fazer carros elétricos, a maior parte do investimento deles em pesquisa é fazerem baterias recarregáveis, baterias iônicas, que tenham grande capacidade de armazenamento de carga, né? E que tenham custos baixos. Então, se a gente descobrisse isso, a possibilidade de uso de energia solar deslancharia de vez, porque qual é um dos grandes entraves do uso de energia solar? É que assim, você tem que usar na hora. Você não pode pegar a energia solar e guardar numa bateria simplesmente porque não temos baterias grandes o bastante e eficientes o bastante para guardarem uma quantidade significativa de energia solar por longo tempo, né? Então a energia solar você usa na hora, você não pode guardar ela. Então, no dia que a gente resolver esse gargalo, a humanidade vai dar outro salto. Escrevam o que eu estou falando, né? E aqui, o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina de 2003, ressonância magnética, né? Imagens de ressonância magnética. Então, tem a ver, de novo, com o nosso curso, Propriedades Magnéticas da Matéria. E vejam só, né? Então, vocês tomem muito cuidado com quem diz que física quântica não serve para nada, ou que uma vez eu estava numa conferência lá nos Estados Unidos e um cara que era doutor em engenharia nuclear me falou isso. Ele falou, a física quântica é muito bonitinha, é legal de ver, mas para que ela serve, né? E eu falei para ele, bom, para começo de conversa, sem ela você não teria um emprego, porque se não fossem fenômenos quânticos, o decaimento radioativo de núcleos não existiria. Agora, todos esses prêmios Nobel que eu mostrei aqui para vocês, a raiz deles é quântica, é física quântica. Qualquer coisa que use semicondutores, o uso deles é quântico, né? Então, podem puxar a orelha, né? Tem gente que fala que pesquisa básica não serve para nada, serve para tudo, né? O trabalho que vocês podem ver, a descoberta do microscópio de tunelamento eletrônico, a invenção dele, que foi liderada por pesquisadores na IBM de Zurich, na época, é outro exemplo claro. Eles não pretendiam fazer o que eles fizeram. E fizeram, enfim, foi um típico caso em que eles miraram numa coisa e acertaram na outra. Mas você só pode fazer isso se você se permite arriscar e se aventurar por pesquisa básica, né? Então, existe um filminho que eles fizeram que se chama The Boy and the Atom, que é um filme feito movendo átomos. Isso foi feito usando um microscópio de tunelamento eletrônico. É só vocês procurarem no Google The Boy and the Atom e vocês vão ver o videozinho. Eles falam que é o menor vídeo do mundo, né? Não o mais curto, mas o menor. Então é isso, pessoal. O segundo seminário de vocês vai ser baseado num desses temas. De preferência, mantenham o grupo, né?
Se houver alguma cataclisma, vocês falam comigo, a gente tenta mudar o grupo. Mas, em princípio, esses trabalhos todos, eles podem ser divididos em 3 partes. E vocês, como eu falei para vocês, às vezes o Nobel é atribuído a diferentes conquistas que às vezes estão relacionadas, às vezes nem muito. Então vocês não precisam fazer as 3 conquistas. O que eu quero não é um grande nível de aprofundamento técnico. Eu não quero que vocês façam uma palestra do nível do cara que ganhou o Nobel, né? Eu quero que vocês expliquem para os seus colegas algo num nível que os seus colegas de turma vão entender. E assim, todo mundo vai aprender mais. Vocês vão aprender fazendo o seminário e os colegas de vocês vão aprender vendo o seminário de vocês, né? Então esse é o ponto. Eu quero saber de ideias, eu quero saber de conceitos. Deduções matemáticas complicadas não vêm ao caso aqui, não é o mais importante, mas eu quero que vocês entendam o que está por detrás. Então, essas apresentações têm que ser estruturadas com começo, meio e fim. Então, o começo como é que é? Contextualizar. Qual é o problema? Que problema que existia antes daquela descoberta? Por que que esse era um problema importante, né? O que que esse problema impedia as pessoas, os pesquisadores na época de desenvolverem, né? Quais eram as dificuldades que eles tinham para resolver esse problema? Então, essa contextualização. Por que que era difícil, né? Então, por que que era difícil fazer o LED azul? Por que que alguém queria fazer um transistor? Né? O que que tinha de errado com o que existia antes? Bom, aí a segunda parte é o desenvolvimento do tema. Então, qual foi a proposta desse pesquisador? O que que eles tinham em mente para fazer o LED azul? O que que eles tinham em mente para fazer um transistor? Né? O que que eles tinham em mente quando eles fizeram uma heterojunção? Como é que eles desenvolveram isso? Como é que eles explicaram? Como é que eles compreenderam? Esse é o desenvolvimento. E a parte final são as conclusões, quer dizer, o que que resultou dessa descoberta? Quais produtos se originaram? Quais avanços tecnológicos? Que fenômeno que a gente compreendeu melhor e o que que isso pode levar a gente algum dia a conseguir, né? Então vocês veem que qualquer coisa a gente consegue meio que dividir em 3. Então esse é um dos motivos pelos quais eu coloquei grupos de 3. Né? Volto a dizer, cada aluno deve narrar uma parte, mas ele deve compreender o conjunto, o trabalho do grupo todo. Eu posso fazer perguntas para vocês, ou para o grupo todo, ou específicas para alguns de vocês, e eu vou usar as respostas de vocês como parte da avaliação das notas dos seminários de vocês. Bom, é isso. Eu acabei a minha apresentação. E agora vamos conversar. Quem tem perguntas? Está tudo claro para todo mundo? Da minha parte, sim. Ana Rita Bocchini, tudo claro. Tamires, tudo claro. Deixa eu fazer aqui outra enquete, então, com vocês. Então, a minha enquete agora é: quem já tem ideia de com quem vai fazer o grupo e quem não tem a menor ideia de com quem vai fazer o grupo? Então, eu tenho 15 alunos que já têm ideia de com quem vão fazer o grupo e 12 que não têm.
Então, agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. A minha pergunta para vocês é a seguinte. Quem gostou mais para o primeiro seminário do tema do LED azul, vai clicar A. Quem gostou mais do tema do primeiro seminário, para as heteroestruturas e para o sensor, para o circuito integrado, vai selecionar B. E quem gostou mais para o primeiro seminário do tema do transistor, vai selecionar C. Ok? Todo mundo entendeu? Então, vamos lá. Então, de novo, A é LED azul, B é heteroestruturas e circuito integrado, e C é o transistor. Vocês selecionem o que vocês acham mais interessante. Tá. Então... Professor, a gente está vendo o resultado na sua tela. Ah, que bom. Então não posso enganar vocês. Então é isso, gente. Estamos vendo que está desproporcional. A gente vai ter que melhorar isso. Mas deem uma olhadinha nos vídeos, então. Vocês podem ver, como eu falei para vocês, na página inicial de cada prêmio Nobel, tem um videozinho em que eles explicam para a imprensa de maneira bem curtinha, bem rápida, é algo de 10, 15 minutos. Eles explicam para a imprensa, olha, o ganhador desse ano é fulano, que fez isso, serve para isso, serve para isso. Então, nos dois primeiros casos, que são trabalhos mais recentes, tanto o LED azul quanto as heteroestruturas, o vídeo está lá, né? No caso do transistor, não tá, mas eu vou colocar nos slides de vocês, tem alguns videozinhos legais para vocês darem uma olhada no transistor, né? Então, é isso. Bom, eu vou fazer uma última enquete para vocês, e essa enquete é saber se vocês querem... Eu sei que, em geral, os alunos da UFABC fazem WhatsApp, mesmo nos cursos presenciais, fazem WhatsApp da turma, para a turma discutir em si, e isso independe de mim. Eu não sei se vocês acham útil que eu esteja em algum grupo de WhatsApp com vocês ou não. Eu costumo responder de maneira rápida a e-mails. Então, não sei. Então, a minha pergunta é, vocês acham importante a gente fazer um grupo de WhatsApp comigo nesse momento ou não? Se vocês escolherem não, a gente pode mudar isso no futuro, tá? Não é uma decisão irretratável, né? Mas então, vamos lá. Quem acha importante já criar um grupo de WhatsApp comigo agora, coloca sim. Quem acha que não é fundamental, coloca não. E estamos empatados aí. Tem 27. 27. O 27º sou eu. A turma está bem dividida mesmo. Tá bom, gente. Então, vamos... eu vou colocar o meu... Aqui no bate-papo, eu vou colocar o meu telefone e vocês podem colocar num grupo de WhatsApp. Quem não quiser participar
Não precisa e no futuro, se quiser, coloca. Então, seria bom, antes de eu entrar no grupo, seria bom vocês fazerem um grupo entre vocês, até para ajudar a escolher os grupos, né? Carol, você não quer criar um grupo, então? Você não quer ficar a coordenadora do grupo? Legal. Mesmo porque a Carol já... Você tem meu WhatsApp, não tem, Carol? Não tenho, professor. Tá bom. Meu número tá aqui, olha. Primeiro faz o grupo e me deixa de fora para vocês discutirem os grupos. Ou então faz 2 grupos de WhatsApp, enfim, faz um comigo e um sem mim. Bom? Então é isso, gente. Eu vou colocar os slides da aula de hoje no Tidia. Eu só vou adicionar esses videozinhos dos transistores para vocês verem. E sexta-feira a gente vai ter outra aula presencial. Eu vou mandar para vocês o link, se a gente vai fazer aqui no RNP mesmo, ou se a gente faz no Google Meets, tá bom? Só vou esperar a Carol mandar o convite. Você vai mandar aqui pelo bate-papo, Carol? Então vamos esperar a Carol mandar pra gente. Só um instantinho, estou criando, é que eu precisava do número de alguma pessoa. Uhum.